Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária. Hoje falaremos sobre o conto Fim, de Stephen King. Este áudio, ele tem spoilers. Então, se por acaso um dia você pretende ler o conto, assista o vídeo apenas depois de ler. Mas eu já vou avisando, vai ajudar muito a destrinchar um pouco esse conto enigmático. Por isso, eu agradeço ao Luiz desde já, que me ajudou a fazer essa resenha, que sem ele ficaria bem pobre. Agradeço a todos vocês que estão me escutando, então vamos lá. Fim foi lançado em 25 de maio agora deste ano de 2022, exclusivamente pela plataforma Scribd, em audiobook e e-book, sem previsão de publicação no Brasil. E esse formato nos mostra mais uma vez King inovando, pois isso não é a primeira vez que acontece. Nós temos o conto The Plant, ou A Planta, em tradução literal, que foi publicado primeiro no site do Stephen King, em seu site oficial. Depois a gente tem o conto Montando na Bala, que foi a primeira obra lançada digitalmente no mundo, ou seja, o primeiro e-book. E na época que o Kindle não era famoso, que ninguém tinha vontade de comprar um, Stephen King publicou o conto Ur, ou seja, King sempre está querendo inovar. Como a gente sabe, Finn é um adolescente que foi sequestrado por engano. O nome dele, apesar de significar fim em francês, não tem nenhuma correlação com a história, é apenas mais um nome irlandês comum. Nós, leitores de Stephen King, notamos que a partir de Duma Key, King tem feito muitas referências a marcas ou tecnologias do nosso mundo atual, do nosso mundo real. Por exemplo, o telefone do Sr. Harrigan menciona o iPhone. Enfim, ele já fala sobre o Spotify e também sobre o Corona. Em Billy Summers, ele falou sobre o Donald Trump. Já procurando se o conto Fim tem uma correlação ou uma conexão com outras obras, infelizmente a gente não acha. Apenas o número 19 está mais uma vez presente, porque Finn tem 19 anos, mora na casa 19 e o pai dele chama Steven. E a expressão Bob O também é utilizada na obra Corações de Atlântida. E a história? Ela é cativante? Ela é boa? No meu ponto de vista, no ponto de vista aqui da Lana, eu até estaria dando 5 estrelas, porém não ganhou nota máxima por causa da forma que finalizou, que me desagradou muito. Mais uma vez, eu, Lana, não gosto de finais abertos e nem de finais que a gente não sabe se aquilo aconteceu e a gente tem que discutir com outras pessoas o final e tentar ser convencido ou convencer alguém que a gente está certo. Eu não gosto disso. Eu gosto do final preto no branco. Eu gosto de pensar, mas eu gosto do final claro. Nesse conto de 35 páginas, no desenvolver da sua história, King, ele menciona outro conto, ele até faz um resumo dele. E na hora que apareceu isso, pensei, com certeza isso vai ser importante. Não é à toa que King costuma relatar, resumir outras histórias. Nesse caso, estamos falando do autor Ambrose Bierce. Esse autor não é a primeira vez que o Stephen King cita. Quem lê o Terror a Bordo, vamos ter um conto dele, que seria A Máquina Voadora. Mas nesse caso aqui, Stephen King ele sintetiza a história mostrando a fuga, que seria tudo fruto da imaginação do protagonista. Esse conto ele é muito famoso, ele foi escrito em 1890 e o Ambrose ele criou uma nova categoria narrativa, a ilusão psicológica, ou seja, a história do sonho e o sonhador. E lógico que Stephen King não perdeu a oportunidade de fazer a mesma coisa. Ele usou o mesmo tipo de narrativa. E antes da gente prosseguir um pouquinho, eu tenho que mencionar também que esse tipo de narrativa, sonho e sonhador, ilusão psicológica, Jorge Luis Borges, que é um autor argentino, fez a mesma coisa. Ele escreveu o conto O Sul, de apenas 4 páginas, no ano de 2044, no ano de 1944, e a gente sabe que o Stephen King leu Borges porque ele dedicou Dança Macabra a ele.
No conto Ossu, a gente também não sabe se o que está acontecendo é verdade ou não. Se ele está agonizando no hospital e à medida que a sua vida vai se esvaindo, essa corre de uma maneira menos dolorosa na mente dele. E é justamente com base nesses dois contos que eu acabei de citar, o Stephen King se inspirou para escrever Fim. Aí fica a seguinte questão: ele morreu e seu cérebro está processando isso de uma forma menos dolorosa? Ou ele realmente sobreviveu? Enquanto em Ambrose dá várias pistas e no final a gente sabe a verdade, todavia o Stephen King faz isso só uma vez. No momento que o sequestrador pergunta pro Finn, me cite 3 músicas do Elvis Presley. E o Finn pensa na hora, opa, minha avó ama Elvis Presley, sei de cor e salteado as músicas. Ou seja, Stephen King deixa a gente super perdido. Eu particularmente acredito que é de propósito, porque eu considero um bom escritor. Todavia, não vejo nenhum ponto positivo em deixar os seus queridos leitores à deriva. Porque, no fim de tudo, não traz pra gente, nós, leitores, material para uma boa discussão, para saber se ele morreu ou não. Sinceramente, eu gostaria muito de falar Finn está morto ou Finn está vivo, com uma resposta bem fundamentada. Porém, eu acredito que a maioria dos leitores vão apenas achar, que é uma coisa que eu não gosto. Então, eu, Lana, mais uma vez, acho que ele estaria vivo, porque a dica de realidade com o psicológico, o sonho e o sonhador foi dada apenas uma vez. E eu quero acreditar, igual o Fox Mulder, né, fala, eu quero acreditar, que toda aquela sorte que a avó dele disse que existia se reuniu em dose tripla, quádrupla, o salvando. E o fato de que o conto termina em seu brinquedo favorito, naquele que ele nunca aconteceu nada com ele, naquele que sempre se divertiu e não tem momentos ruins, pode pontuar que ele estaria a salvo. Finaliza aqui mais um podcast, agradecendo a todos que me acompanharam até aqui e vamos torcer de mãos dadas para que o próximo livro do Stephen King, que irá ser lançado em setembro, seja bem melhor que esse. Um grande abraço a todos vocês e até mais!